Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um assunto muito importante, que é a forma como nós lidamos com o processo de adoecimento. Nós sabemos hoje, por todo o conhecimento médico que se construiu ao longo dos últimos 2 séculos, que a maior parte dos nossos adoecimentos, eles decorrem dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, sejam dos hábitos materiais, sejam dos hábitos mentais, das nossas tendências, dos comportamentos que nós temos diante da vida. Quando nós pegamos, por exemplo, para a gente poder compreender melhor isso que eu estou colocando a vocês, se nós pegarmos as doenças de modo geral, comuns, como por exemplo a hipertensão arterial, a pessoa que tem pressão alta, a pessoa, por exemplo, que tem diabetes, que tem a síndrome coronariana, que é o entupimento dos vasos sanguíneos que irrigam o coração e que acabam culminando num infarto, por exemplo. A pessoa que tem um acidente vascular cerebral, um AVC, o famoso derrame, que acomete aí o sistema nervoso central. São todas doenças que muitas vezes estão associadas aos nossos hábitos. Então, muitas vezes, há um hábito alimentar inadequado, que faz com que a gente desenvolva essas doenças. Ao sedentarismo, que a gente deixa de praticar uma atividade física regular, ao próprio estresse que a gente tem diante da vida, na forma como nós estamos lidando com as situações, na forma como nós estamos enfrentando os diversos desafios que a vida nos oferece. A gente vê, por exemplo, o tabagismo, o hábito de fumar, de beber, que são condições que também podem contribuir de uma maneira muito significativa ao processo do adoecimento. E isso a gente vai ver para muitas doenças. A gente vê para os cânceres, muitos dos cânceres que vão aparecer serão decorrentes dos nossos hábitos, né? Doenças infecciosas, como por exemplo as infecções sexualmente transmissíveis, a gente vê a tuberculose, a gente vê diversas doenças que vão aparecer mediante o comportamento, por ter todos esses fatores, hábito alimentar, as viciações, como por exemplo o cigarro, o álcool, o uso de drogas, que vão contribuir para esses processos. Até mesmo quando a gente pega problemas de saúde, como por exemplo uma fratura que uma pessoa pode ter, porque, por exemplo, estava andando de moto de uma maneira imprudente e acabou se acidentando, ou de carro, a pessoa sofre um acidente automobilístico aí andando de carro porque estava dirigindo embriagado, ou porque estava correndo demais, ou porque não obedeceu a sinalização. Então a gente vai encontrar, nos diversos processos de adoecimento, sempre ali os nossos hábitos, sejam materiais, sejam mentais, contribuindo para que aquele adoecimento, para que aquele processo de adoecimento aconteça. A gente sabe, como já discutimos em outras ocasiões, de que isso não é o único fator, não é o fator que define o processo todo de adoecimento, entendendo que a doença ela é um fenômeno multifatorial. Você tem muitos fatores contribuindo, mas certamente os nossos hábitos, eles têm um papel bastante importante relacionados a isso. E muitas vezes, quando a gente se pega adoecido, a gente fica um pouco revoltado diante daquilo. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar essa doença? Por que isso foi acontecer comigo, não acontece com outro, acontece comigo? A gente carrega muito isso, geralmente, quando a gente se pega, ou se vê num momento que a doença chega para nós. E é muito importante, e nisso a doutrina espírita tem um auxílio para nós, para que a gente possa compreender todo esse processo e compreender a forma como nós vamos lidar com esse processo, que é muito importante.
e que vale aqui a nossa reflexão. O próprio Kardec, no livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que ele intitula Bem-aventurados os aflitos, ele coloca ali as causas dos problemas humanos. E ele divide ali as causas nas causas anteriores, ou seja, aquelas que estão ligadas a outras existências, e as causas atuais. E ali Kardec já nos deixa bastante claro de que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos na vida estão muito mais ligados às causas atuais do que às das vidas anteriores. E isso decorre de quê? Decorre justamente desses hábitos que são inadequados e que nós temos dificuldade de aceitar isso. Então, quando acontece o processo do adoecimento, a gente procura o atendimento médico. A gente vai ao médico e aí, naquela consulta médica, a gente começa a ouvir coisas que vão nos incomodar, como, por exemplo, olha, você precisa modificar a sua alimentação. O jeito como você está comendo não está legal. Você vai ter que diminuir aí a gordura, o carboidrato, precisa aumentar a fibra, precisa aumentar a proteína, precisa ter uma dieta menos calórica, mais equilibrada. Você precisa fazer uma atividade física que não faz, pelo menos aí 150 minutos por semana. E aí o médico vai falando, eu fumo, o médico vai orientar, olha, você precisa parar de fumar, a gente vai ter que fazer um tratamento para isso. Ou se eu sou acostumado a ingerir bebida alcoólica, principalmente aqueles que ingerem em maior quantidade, o médico vai falar, olha, você tem que maneirar ou parar de beber, porque essa bebida não está fazendo bem a você. Então, assim, os comportamentos, eles vão precisar ser modificados, não só os comportamentos materiais, mas os comportamentos mentais. Então, muitas vezes o médico também vai falar para a gente assim, olha, esse seu processo de adoecimento tem a ver com o seu estresse. E o estresse tem a ver com o quê? Com a forma como nós lidamos com a vida, com a forma como nós enfrentamos os desafios diários. Então, você está muito estressado, você está muito irritado, está muito intolerante, precisa melhorar isso, precisa se tranquilizar, precisa melhorar a ansiedade. São tantas coisas que são importantes para o estabelecimento da nossa saúde. Mas todas essas são sempre situações que nos trazem desconforto. Quando a gente ouve isso, ouve o médico falando isso para a gente vai se sentir desconfortável, porque a gente não quer mudar. É mais interessante, momentaneamente para nós, principalmente para o nosso ego, para a nossa condição, se manter do jeito que está, manter-se, porque fazer algo diferente implica em mudança. E mudança exige um esforço da nossa parte, vai gerar um certo desconforto até a gente conseguir realmente alcançar essa mudança, e isso vai incomodar um pouco nós. E aí a gente acaba não agindo como deveria. Mas é muito importante que a gente saiba que o momento do adoecimento, ele é uma oportunidade muito grande para nós. Ele é como se Deus estivesse nos alertando naquele momento daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos mudar. E é muito importante que a gente aproveite esta oportunidade, que a gente não desperdice isso diante daquele momento, porque é a chance que nós estamos tendo. E esse conceito ele é muito interessante porque Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, ele já dizia que o processo de adoecimento era um desequilíbrio daquele indivíduo, um desequilíbrio não só físico como mental, e que para que a gente pudesse retomar a saúde, a gente tinha que retomar o equilíbrio, ou seja, a gente precisa se modificar, a gente precisa sair daquele estado e procurar um estado novo, onde aquele processo de adoecimento não acontece mais. E em relação a isso, eu gosto muito de lembrar de uma parábola que Jesus nos ensinou, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, em que Jesus conta para nós que um senhor foi viajar e
destinou a 3 de seus servos os seus bens. Para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro servo, ele deu 2 talentos. E para um terceiro servo, ele deu apenas 1 talento. O que é talento? Talento, na época de Jesus, era uma moeda, era um dinheiro. Valia mais ou menos cerca de 6.000 denários. Então era uma moeda de alto valor na época de Jesus. E Jesus conta na parábola que esse senhor então foi viajar e esses servos ficaram com esses talentos que o Senhor orientou que eles cuidassem muito bem daqueles talentos para que quando ele retornasse, eles pudessem devolver aqueles talentos conforme ele desejava. Quando esse senhor retorna então, aquele que havia recebido 5 talentos multiplicou os seus talentos. Ao invés dele entregar 5 talentos, ele chegou com 10 talentos para o Senhor. E o Senhor ficou muito feliz e disse para ele: olha, como você trabalhou bem os talentos que você recebeu, eu vou deixar tudo para você, fique com os 10. Aquele que recebeu 2 talentos, quando ele retorna, o Senhor retorna, ele devolve para o Senhor 4 talentos, então ele também duplicou os talentos. Aproveitou a oportunidade e duplicou os talentos. O Senhor também entrega para ele aqueles 4 talentos que ele conseguiu obter. E aquele que recebera um único talento, o que ele fez? Ele ficou com medo que esse senhor pudesse retalhá-lo se ele o perdesse, e ele enterrou esse talento e não fez nada com ele, não multiplicou, deixou o talento enterrado e devolveu aquele único talento ao Senhor. E aí o Senhor não gostou disso, disse: você não é um servo bom nem fiel, você não soube trabalhar com o talento que você recebeu, então eu vou tirar esse talento de você e vou dar para aquele que conquistou 10 talentos, porque ele é merecedor por todo o trabalho e por todo o esforço que ele teve. Essa parábola de Jesus ela é muito interessante e claro que Jesus não estava querendo falar aqui do dinheiro. Ele usou essa figura na sua época para que o povo pudesse compreender aquilo que ele estava tentando transmitir, mas a ideia que Jesus nos ensina aqui é sobre oportunidades. Que esse servo é Deus, esse Senhor é Deus e o servo somos nós, é a humanidade. E que Deus nos oferece, ao longo da nossa existência, diversas oportunidades para nós. E a pergunta é: nós multiplicamos as oportunidades que Deus nos oferece ou nós enterramos como este servo fez? E que acaba sofrendo a punição de perder aquilo que tem porque justamente não soube aproveitar. Quando a gente fala de oportunidades, muitas vezes vem à nossa mente a primeira imagem, aquela situação positiva. A oportunidade pode ser uma condição ao qual eu conquistei, uma profissão, pode ser uma posição social, pode ser um bem material. A gente entende muitas vezes que oportunidades são apenas essas situações boas, vamos dizer assim, que nós imediatamente enxergamos uma vantagem, um benefício nisso. E a gente sempre pensa que oportunidade é isso. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que cada um dos problemas, cada um dos desafios que nos surgem na vida são oportunidades. Oportunidades para quê? Que Deus nos está dando para que a gente possa melhorar. Como que a gente vai evoluir? Como que nós vamos deixar de estar nessa posição acomodada, como geralmente nós nos encontramos? E quando eu digo a posição acomodada, acomodado intimamente, alimentando ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e vamos transformar isso no amor, nós vamos transformar isso na humildade, na fraternidade, na solidariedade. Como que nós vamos fazer esse impulso? Esse impulso, geralmente, para ele acontecer, ele demanda desafios na nossa vida. Ele não vai acontecer espontaneamente, muito difícil espontaneamente a gente se modificar. Então, como a gente se modifica? Através dos desafios. E dentro desses desafios estão as doenças.
as doenças que aparecem para nós como desafios que nós devemos enfrentar. Então é importante que a gente tenha todo este conceito na cabeça, porque em geral quando a gente se vê adoecido e a gente procura, por exemplo, quando o médico fala assim, olha, você vai ter que fazer uma dieta diferente, você vai ter que fazer uma atividade física, vai ter que começar a fazer caminhada, andar na esteira, na bicicleta, ou vai ter que fazer algo que movimente o seu corpo, e a pessoa fala, puxa vida, mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de comer essa comida. E a pessoa muitas vezes acaba se motivando, o que leva ela a fazer isso de uma maneira forçada, com sofrimento, é porque nós todos temos medos de morrer. E aí a gente é motivado pelo medo da morte. Esse vai ser o nosso foco. O foco é o problema. A gente tem que fugir do problema. Então é um comportamento de fuga. Temos que fugir da morte. Então vamos fazer isso daí. Isso é completamente diferente quando, por exemplo, a gente se vê diante de um problema de adoecimento e a gente pensa assim, puxa vida, é uma oportunidade que eu estou tendo, Deus está me dando essa chance de poder fazer diferente, de poder me melhorar. Então, eu vou buscar o que? A saúde, eu não vou fugir da doença, eu vou buscar a saúde, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar a minha alimentação, não porque eu tenho que fugir dessa doença, mas por eu me tornar uma pessoa mais saudável, para isso me fazer bem. Porque a gente precisa cuidar deste corpo que nós recebemos aqui quando nós encarnamos, porque ele é o nosso veículo de expressão nesse momento, nesse planeta, e a gente precisa cuidar dele para que a gente possa cumprir com todos os compromissos que nós temos aqui. Eu vou fazer atividade física porque isso é salutar, e vou procurar nesse tipo de atividade o prazer de fazer aquilo, por exemplo, numa caminhada em que a gente pode contemplar a natureza, em que a gente pode ter a companhia de alguém para uma conversa agradável, em que hoje com toda a tecnologia a gente pode pôr o nosso fone de ouvido e ir ouvindo uma palestra, uma entrevista interessante, de coisas boas que vão nos renovar a vida. Então isso tudo é uma maneira diferente de nós encararmos o problema ao qual nós estamos sofrendo, entendendo que nesse processo de tratamento das nossas doenças, nós que somos os doentes, que estamos portadores daquela doença, somos os principais atores nesse processo. O médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional da saúde que estiver conosco, ele vai ser a ferramenta, ele vai ser um instrumento, mas nós somos os verdadeiros atores dessa transformação. O remédio vai ajudar, a cirurgia vai ajudar, a terapia, a fisioterapia, a dieta, tudo isso vai nos auxiliar, mas nós precisamos assumir isso para nós, entendendo que ao se alcançar a cura, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso papel nessa transformação. Fica aqui para a nossa reflexão desta semana, que tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.